Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Gilmar Lopes lá do e-farsas.com e hoje eu vou trazer algumas notícias falsas que circularam logo após o primeiro turno das eleições municipais de 2020. Como acontece em todo ano de eleição, muitas notícias falsas começam a se espalhar logo após as eleições. E agora em 2020 não foi diferente. Muitas fake news, muita desinformação espalhada nos grupos de WhatsApp e também em várias redes sociais. Eu separei aqui 5 dessas notícias e vou explicar para você por que elas são falsas. Mas antes, Old Fake News. E hoje quem vai apresentar é o meu filhote, é o Eduardo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Você que vai apresentar agora esse Old Fake News vai ser você a partir de hoje, se as pessoas gostarem, beleza? Tudo bom? Essa surgiu em abril de 2014 e mostra um homem amarrado em um poste. Em abril de 2014, essa foto de um homem amarrado num poste apareceu na internet e, de acordo com o texto que foi compartilhado juntamente com ela, esse homem seria o Marcionílio da Costa Mendes, um vereador que teria sido absolvido de ter desviado dinheiro público, mas a população não teria perdoado e pegou o rapaz aí, o sujeito, e amarrou ele no poste para fazer justiça com as próprias mãos. Essa história foi amplamente divulgada na época, inclusive foi parar num site espanhol chamado Nuevo Diário Web. Só que logo de cara, se a gente fizer uma busca por Marcionílio da Costa Mendes, a gente só vai encontrar como resposta sites que publicaram essa notícia. Ou seja, esse cara não existe. Em 2012 teve um candidato a vereador chamado Marcionílio Mendes da Silva, mas não é a mesma pessoa. Esse Marcionílio que a gente encontrou no site do TSE concorreu em Vila Velha, no Espírito Santo. E não tem nada a ver com esse cara aí não. Acontece que esse cara que está pendurado no poste não é um político e essa foto não foi tirada nem aqui no Brasil. O homem da imagem é um funcionário do Banco Nacional da Austrália que foi amarrado a um poste como parte de uma campanha de marketing promovida pela empresa. Essa notícia de um político amarrado num poste pela própria população, que queria fazer justiça ali com as próprias mãos, surgiu no site chamado G17, um blog humorístico, em 2013. No artigo original, os redatores do G17 não revelam o nome do político e afirmam que o fato teria ocorrido no Maranhão. E é bom avisar que o pessoal do G17 deixam claro que aquilo não se passa de humor, só que as pessoas copiam esse texto e espalham como se fosse verdade. A primeira que eu trago para vocês é uma notícia que se espalhou logo após o final do primeiro turno das eleições de 2020 e explica aí que deve ter havido fraude na contagem das apurações, contagem dos votos, porque os 4 primeiros candidatos ficaram com a mesma porcentagem de votos desde a primeira parcial até quando 100% das urnas foram contadas, e isso denunciaria uma enorme fraude. O primeiro colocado, por exemplo, teria ficado com 32% dos votos desde a primeira parcial e continuado com 32% até o final da contagem. O quarto colocado teria ficado com 10% até o final também. Ainda de acordo com a denúncia, apenas com o voto impresso seria possível não ocorrer esse tipo de fraude. A verdade é que os dados foram mostrados assim mesmo. Foi assim que ocorreu durante as parciais. O primeiro colocado aqui em São Paulo ficou com 32% até o final e o quarto colocado ficou mesmo com 10% até o final. Apesar disso ser verdade, isso não comprova fraude alguma. A gente vai fazer uma conta rapidinho aqui. A cidade de São Paulo teve 5.338.156 votos válidos. Logo, 0,01% disso dá algo em torno de 534 votos. O terceiro colocado, por exemplo, variou de 14% no primeiro boletim do TRE para 13,65% no segundo, ou seja, cerca de 0,45%, o que dá mais ou menos 24 mil votos. É muito voto. Já o segundo colocado caiu de 20,30% dos votos no primeiro boletim para 20,24% no final da apuração, algo em torno de 3.200 votos. Olha, só para efeito de comparação, eu peguei as parciais que foram divulgadas durante o primeiro turno das eleições municipais de 2016 em São Paulo.
Olhando os dados, a gente pode perceber que lá também em 2016, os 4 primeiros candidatos continuaram estáveis durante a divulgação de cada uma das parciais. Então isso não é indício de fraude nenhuma. Bom, essa surgiu também logo após o primeiro turno das eleições de 2020 e dizia que o eleitor que não pegasse o seu comprovante de votação, o seu voto poderia ser alterado, o que não é verdade. A explicação para isso é muito simples. O eleitor vota na urna eletrônica, que não tem nada a ver com aquele papelzinho. Então, o que ele faz lá na urna eletrônica não pode ser alterado. Isso a gente já falou até em outros vídeos aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link para você dar uma olhada como é feita a segurança das urnas eletrônicas. Essa história de que alguns eleitores saíram sem o seu comprovante de votação surgiu de uma confusão de uma própria definição do TSE, que esse ano sugeriu que as pessoas não precisassem levar o comprovante de votação embora. Isso é para evitar contágio por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas é claro que o mesário dava o comprovante para quem pedisse. O importante é que o eleitor assine aquele caderno de votação para provar que ele já votou e também para evitar que se vote 2 vezes. Ou seja, o recibo não é obrigatório, mas a assinatura no caderno de votação é sim. Se você não pegou o seu recibo da votação, você pode entrar no aplicativo e-Títulos e pegar por lá. Essa história surgiu em várias redes sociais e principalmente no TikTok e fala sobre uma possível fraude que uma vereadora lá de Tocantins teria sido vítima. Uma vereadora lá de Palmas, do Tocantins, gravou vários vídeos mostrando que em uma das parciais ela estava com 1.111 votos e depois no final das contagens ela estaria apenas com 56 votos. Ou seja, segundo ela, a Justiça Eleitoral teria roubado mais de 900 votos dela. Acontece que o print mostrado pela candidata é falso e por apenas um pequeno detalhe. No aplicativo onde a gente pode ver o resultado parcial e também os resultados finais das eleições, os números têm a sua milhar marcado por um pontinho. Então o número 1111 teria um pontinho ali no meio e no print dela não tinha. A gente tem um print aí do aplicativo da Justiça Eleitoral, o mesmo que a candidata usou, para mostrar que os números são separados ali entre milhar e centena. Esse vídeo começou a circular também depois das eleições em 2020 e mostra homens aí carregando urnas eletrônicas com uniformes amarelo e, de acordo com o texto que circulou juntamente com esse vídeo, a Polícia Federal teria prendido esses caras aí que estariam roubando as urnas eletrônicas para cometerem fraude nas eleições. Só que o vídeo é real, mas não houve nenhuma fraude nisso. Eles não estão cometendo nenhum crime. Em primeiro lugar, mesmo se eles tivessem roubado essas urnas, ia ser quase impossível deles conseguirem fazer alguma fraude com elas. Primeiro porque, no final das eleições, os mesários retiram a mídia. E essa mídia contém o resultado da votação, e inclusive outros dados que são levados lá para os TREs e depois enviados para o TSE. Então, se a urna foi levada depois das eleições, elas estavam vazias. Além disso, antes das urnas serem desligadas, os mesários imprimem 5 ou 6 boletins de urna, que são realmente o resultado das eleições de cada sessão. Depois, no dia seguinte, após a finalização da contagem dos votos, o eleitor pode comparar aqueles boletins de urna com os resultados do TSE. Se tiver alguma diferença, a gente pode achar que teve alguma fraude, mas nesse caso não teve e até hoje não houve nenhuma fraude comprovada com as urnas eletrônicas. Mas voltando ao vídeo, a Polícia Militar do Ceará recebeu denúncias na noite do dia 15 de novembro de 2020 de que homens vestidos de uniformes amarelo estavam carregando urnas em um veículo particular. De fato, a Polícia Federal foi acionada, mas o delegado da Polícia Federal, Paulo Henrique de Oliveira Rocha, explicou que as denúncias de roubo não têm fundamento, pois foi verificado que o transporte era um procedimento padrão. Também é bom explicar o seguinte, o TSE abriu uma sindicância interna para tentar entender por que esses homens estavam usando uniforme amarelo, porque essa cor poderia confundi-los com um dos candidatos lá de Fortaleza, que usa essa cor amarela, inclusive. A gente entrou em contato com a Justiça Eleitoral, que explicou que tanto o motorista quanto os ajudantes não vão participar do segundo turno, que apesar do caminhão fazer parte de uma empresa que foi contratada pela TSE, esses funcionários não vão participar do segundo turno. O TSE também garantiu que mesmo que tivessem votos válidos dentro das urnas
ia ser impossível que alguém conseguisse entrar lá e conseguisse quebrar a criptografia que tem em cada um dos softwares dentro da urna eletrônica. E esse vídeo que começou a circular também aí depois das eleições, ele mostra que talvez haja diferenças entre o que foi impresso pelo boletim da urna eletrônica e o site do TSE. No vídeo, um cidadão compara os votos recebidos por 2 candidatos a vereador em Rio Branco e mostra os valores supostamente incompatíveis em relação à quantidade de votos recebidos por eles. Só que, mais uma vez, não se trata de fraude eleitoral. Na verdade, o homem do vídeo engana o espectador ao comparar dados de votos da 9ª zona eleitoral da seção 368 de Rio Branco, lá no Acre, com os votos de uma urna localizada na 1ª zona da seção 368. Ou seja, a seção é a mesma, mas são zonas diferentes. Se a gente acessar o site do TSE com a zona correta, a gente vai ver que os dados estão certinhos. Então é isso, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha, não se esqueça de assinar o nosso canal e também de visitar lá o e-farsas.com. Agora a gente vai ter o segundo turno, né, em algumas cidades, e eu espero que você vote consciente. Eu também espero que você crie aí um senso crítico na sua cabeça e sempre quando você receber alguma coisa suspeita aí no seu grupinho do WhatsApp da família, antes de sair compartilhando, dá uma olhadinha no Google, entra lá no e-Farsas e também nos outros sites de checagens e também visite lá o site Fato ou Boato da Justiça Eleitoral, um trabalho bem bacana, uma coalizão que a gente fez em parceria aí com várias agências de checagens e o TSE. Entra lá que vale a pena. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.